Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 12 de abril, domingo de 2023, já quase chegando às 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Espero que todos vocês tenham passado um ótimo domingo. Esse domingo que já pela manhã seria o melhor dia da vida de cada um de vocês. Eu estou me dirigindo àqueles que vivem e andam por fé, que tomam posse de tudo quanto ele já fez. Queridos, o tema de hoje é um pouco polêmico. Polêmico porque dentro da visão do sistema religioso, todas essas coisas ainda irão acontecer. Eles acreditam numa escatologia futurística, enquanto nós, da graça de Deus, numa escatologia consumada. Eu vou tomar por base o livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O tema é: a religião diz que os homens procurarão a morte e ela fugirá deles. Eles dizem que isso ainda vai acontecer. Nós chamamos o Apocalipse de um jornal velho. Eu já fui muito criticado por isso. E todos os pregadores da graça de Deus também. Quando diz que tudo quanto ali está já aconteceu. Por que eles dizem isso? Quando leem aqui em Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Assim como em todo o livro que eles futuralizam, chamam esse livro de escatológico. Então essa expressão, naqueles dias, dito por João, significava o juízo de Deus, que aconteceria como aconteceu no ano 70. João escreveu esse livro lá na ilha de Pátimo, quando ele estava exilado, e os seus escritos foram antes do juízo de Deus vir sobre Israel. Eles não acreditam que esse fato já ocorreu. Eles não acreditam que esse fato já aconteceu. Isso provavelmente tenha ocorrido entre os anos de 66 e 70 depois de Cristo. Porque aconteceu naquela geração. Que geração? A geração dos anos 70. Porque o Cristo Nazareno, ele sempre fazia alusão a esta geração. Observe que ele usa o pronome esta, se referindo àquela geração. E o Apocalipse, ele foi escrito para quê? Para o juízo de Deus. Juízo este que já se consumou. Juízo este que já aconteceu. Então esta expressão, procurando a morte, se deu aonde? Se deu quando? Na grande tribulação, que aconteceu antes do ano 70. Nas aflições e nos tormentos daqueles dias, que estavam passando pelos soldados romanos, até que se completasse os dias dos gentios. O que ocorreria? Jerusalém será pisada por eles.
O livro histórico também, que eles chamam de Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo de número 24, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Isso ocorreu exatamente naqueles dias que antecediam o juízo de Deus que viria sobre Israel no ano 70, por ocasião da grande tribulação, o tempo de grande aflição como nunca houve e nem tampouco haverá. Nós temos mensagens acerca desta grande tribulação, de tudo quanto ocorreu, de tudo quanto aconteceu, tal como o Nazareno disse aos seus ouvintes, disse aos judeus, no capítulo 24 de São Mateus. Então esses dias duraram 3 anos e meio. Foi nesse tempo que essa profecia se cumpriu. Que os homens procurariam a morte e não achariam, porque ela fugiriam deles. Os futuristas ainda acreditam que vai acontecer, pois eles acreditam na ressurreição, eles acreditam no arrebatamento da igreja, eles acreditam que a segunda vinda ainda está por vir, eles aguardam, eles esperam Jesus voltar. Então, era futuro, sim, quando João escreveu, porque ainda iria acontecer, mas era num pouco de tempo, era brevemente que essas coisas iriam acontecer. Por que João usava os escritos de Jeremias, conforme em Lamentações de Jeremias, no capítulo 4, no versículos 11, Lamentação de Jeremias, capítulo 4, deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Era futuro, porque João usou os escritos de Jeremias. E de Jeremias até o ano 70, quando se deu o juízo, passaram-se mais de 4 séculos. Quando Jeremias profetizou acerca disso. Então era, sim, futuro. Até que acontecesse como aconteceu no ano 70, quando o juízo de Deus veio sobre o seu povo. No livro de Lucas, que também é histórico, que eles chamam de Evangelho, olha o que diz aqui Lucas, capítulo 11, dos versículos 49 até o 51. Por isso diz a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão a um e perseguirão a outro. Portanto, desta geração será requerido o sangue de todos os profetas que foi derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será
requerido desta geração. Então, nesse tempo, o que acontecia? Eles pediam o quê? A morte. Porque a conta foi cobrada a eles. Quando veio o juízo de Deus, então as pessoas procuravam a morte e a morte então fugia deles. Eles tinham que sofrer a conta, tinham que pagar a conta. Essa conta era antiga. Os escritos diz que é desde o sangue de Abel. Até aqueles dias, os profetas que foram mortos, que foram perseguidos, era o dia da vingança. Essa expressão, naqueles dias, se referiam, então, a tudo quanto aconteceu naquele aion. Então, eles buscavam a morte pertencia a quem? A Deus. E eles não conseguiam encontrar a morte. Em Mateus, capítulo 23, dos versículos 33 ao 36, vejamos o que diz. Serpente, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Inferno aqui não é o lago de fogo e tormento eterno, como eles ensinam, como eles dizem. Inferno é sepultura, é lugar dos mortos. Como escaparão da morte? Morte esta que eles procuravam e não conseguia achar, não conseguia encontrar. A morte fugia deles. Deus, Ele é o autor da vida. A morte pertence também a Deus. Tudo é permissão de Deus. Prosseguindo, versículo 34. Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir futuramente, dali a 2000 anos, daqui não sei a quantos anos ainda, como o sistema aguarda, como a religião aguarda, como a religião espera isso acontecer. Não, Jesus de Nazareno diz de forma clara, de forma objetiva: cobrarei desta geração. Então, dia do Senhor se referia a aquele aion, a um período de tempo, mas os religiosos futuralizam tudo. Diz que ainda todas essas coisas acontecerão. Jeremias capítulo 46, versículo 10 diz assim: mas este dia é o dia do Senhor, Deus dos exércitos, dia da vingança para se vingar dos seus adversários. A espada devorará e furtar-se-á e embriagar-se-á com o sangue deles. Pois o Senhor Deus dos exércitos
tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. A Bíblia sempre fala do dia do Senhor, se referindo àquele tempo, àquele aion, e não como os religiosos acreditam, pregam e ensinam. O mesmo João aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. João estava onde? Em Pátimo, exilado em uma ilha. Foi ali que ele escreveu as 7 igrejas da Ásia, que segundo hoje é ali aquela região da Turquia. Aos representantes de cada uma daquelas igrejas. Foram aquelas igrejas que ele escreveu, advertindo, alertando sobre o que já estava por vir num poucochinho de tempo. Brevemente, estas coisas vão acontecer. Foi isto que João disse. Estas coisas estão prestes a acontecer. Então, ele diz aqui no versículo 10, em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de uma trombeta. Então, para os religiosos, que dia do Senhor é este? É o domingo. Ele se refere o dia do Senhor como um domingo. Mas para os profetas, e João, quando se referia ao dia do Senhor, tratava-se do dia da vingança, como eu li lá em Jeremias capítulo 46, versículo 10. Então, quando esse dia chegou, ou esses dias chegaram, o que essas pessoas faziam? Procuravam a morte. Não encontravam a morte fugia deles. Quando isto aconteceu? No dia do Senhor, no dia da sua vingança. Ele disse que seria cobrado deles tudo quanto eles haviam feito durante toda a trajetória do povo de Israel, que era povo de Deus. O dia da cobrança iria chegar como chegou. Mas eles hoje também, nos nossos dias, futuralizando, eles dizem que esse dia da vingança ainda está por vir. Que Deus vai cobrar de todos aqueles que rejeitaram Jesus como Salvador. Eles dizem que essas pessoas serão lançadas no lago de fogo e tormento eterno, que é o inferno para eles, aonde eles vão por toda a eternidade, juntamente com um ser espiritual chamado Diabo, Satanás, criado também pela religião, aonde essas pessoas passarão a sua eternidade. Essa semana, aqui no centro da minha cidade, um moço estava gritando na rua: olha, a vinda de Jesus está próxima. Jesus está voltando. Uns irão para o inferno, outros irão para o céu. Na sua mente, os que iriam para o inferno eram todos aqueles que rejeitaram Jesus como Salvador. E ele acrescentava dizendo que vive na prática da prostituição, que vive enganando, mentindo, roubando, ou seja, praticando as obras da carne. Mas aqueles que aceitaram Jesus, que frequentam um templo religioso, que se dizem crente, esses vão para o céu. Era essa a sua mensagem. Essa é a mensagem do sistema religioso. Essa é a mensagem dos religiosos.
Porque eles julgam as pessoas na carne, eles veem as pessoas na carne, pelo que as pessoas lhes apresentam. Não são capazes de ver as pessoas no espírito, de amar o próximo, de amar as pessoas, como Deus amou, como Deus ama. Então eles trazem tudo para depois da cruz. Tudo quanto aconteceu antes da cruz, eles trazem para depois da cruz. Vive ainda na prática de todas essas coisas, ameaçando, amedrontando, colocando pavor, medo nas pessoas. E eles, por não conhecer a Deus, mesmo sendo filho de Deus, não conhece o Pai, não tem a mente ativada, não tem um entendimento, porque a salvação é na mente, é no entendimento. Não esse tipo de salvação pregado e ensinado pelo sistema religioso. Vive ainda nos rudimentos da lei de Moisés. Vivem ainda debaixo de preceitos dos homens, dentro das sinagogas, seguindo a homens, nas práticas de todas essas coisas. Moisés e graça eles misturam. Um sincretismo religioso praticado por eles, vivendo ainda debaixo de maldição, quando Cristo, na verdade, já libertou-os. Paulo, apóstolo da graça, disse: permanecei, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou. Romanos 8:1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos nós que nascemos depois da cruz, não há mais condenação alguma. Não há nenhuma condenação. Somos filhos por adoção. Guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Pois é no nosso espírito que ele habita. Somos o templo e o tabernáculo da sua habitação. Então esta é a palavra de hoje, nesse domingo. Os homens procurarão a morte? Ou isso já ocorreu? Ou isso já aconteceu? Ou isso ainda vai acontecer? Como que você ainda acredita nessa escatologia futurística? O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Vamos viver o seu reino aqui. Vamos praticar a verdadeira religião, que é amar o próximo, cuidar dos necessitados, ajudarmos uns aos outros e amarmos uns aos outros. O Cristo é o ressuscitado, é aquele que é Espírito, é o Pai dos Espíritos, é esse que nós devemos seguir. O outro veio para cumprir a lei, buscar e salvar apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tudo quanto ele fez, deveria fazer, é verdade. Nós apenas cremos em tudo, mas não praticamos. Nem os judeus conseguiram praticar. Ele teve que vir para praticar, para cumprir a lei. E ele disse: está tudo consumado. Fica aí esta palavra para a nossa meditação, para a nossa reflexão. O tempo já se foi. Eu gosto de estabelecer um tempo, no máximo 25 minutos. Beijo no seu coração, um forte abraço. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Nós, da graça de Deus, amamos vocês.